Speaking Hall Portuguese, podcast for Brazilian Portuguese Intermediate Learners. Lesson 1. Carta sobre a felicidade. Aprenda com o filósofo Epícoro. Então, vamos lá. Falaremos sobre o seguinte livro nesse primeiro episódio, Carta sobre a Felicidade, Ameneseu, Epícoro, editora Unifesp. Afinal, quem foi Epícoro? Epícoro foi um filósofo grego que nasceu em 341 a.C. Ele cresceu na ilha de Samos, mas tinha cidadania ateniense em função de seu pai. Ele começou os estudos de filosofia bem cedo. Dos 14 aos 18 anos, estudou com Pânfilo. Aos 18, Epícoro vai a Atenas cumprir o serviço militar obrigatório. Em 322 a.C., sua família foi expulsa de Atenas pelo sucessor de Alexandre Magno. Epícoro, então, decide ir a Teos, onde continua seus estudos. Em Cólofon, inaugura sua primeira escola. Por volta de 311 a.C., tenta fundar outra escola na ilha de Lesbos. A tentativa foi mal sucedida, pois ele encontrou resistência dos catedráticos aristotélicos. Apesar de encontrar resistência em Lâmpsaco, desta vez dos seguidores de Platão, conseguiu fundar sua escola. Nessa ocasião, conquistou alguns adeptos: Êmaco, Colotes, Metrodoro, Pítocles e Heródoto. Em 306, Epícoro regressa a Atenas e finalmente funda sua célebre escola, posteriormente conhecida como o Jardim de Epícoro. Ele faleceu aos 72 anos, em 270 a.C. Sua doutrina. Epícoro é muitas vezes associado ao posicionamento que promove a busca contínua do prazer. Seria um exemplo do hedonismo. Entretanto, os registros das atividades diárias da Casa do Jardim de Epícoro não corroboram essa visão. Mestre e discípulos viviam de forma austera. Eles comiam apenas hortaliças que plantavam no jardim, pão e água. Outra crítica é que muitos acreditavam que Epícoro era uma simples cópia de Demócrito. Ou seja, ele seria um mero imitador do filósofo criador do atomismo. Entretanto, muitos estudiosos refutam essa afirmação, principalmente pelo fato de Demócrito ser um determinista e Epícoro não. Epícoro diz: mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O epicurismo sobreviveu 7 séculos no mundo greco-romano, sem modificações. Posteriormente, encontrou em Lucrécio, Sêneca e Cícero seus seguidores mais famosos. Carta sobre a felicidade. Essa carta foi escrita a seu discípulo Meneceu e trata sobre a busca da tão almejada saúde do espírito. A carta começa com uma exaltação da filosofia que tem como propósito a busca da felicidade. Deste modo, o homem deve praticá-la por toda a sua existência. Epícoro fala: quem afirma que a hora de se dedicar à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Em seguida, menciona os temas que devem ser estudados: a crença na existência dos deuses, a morte, o desejo, o prazer, a vontade e a liberdade do homem. Ele começa pela divindade. Segundo ele, os deuses existem, mas a imagem que a maioria tem, essa não existe. O equívoco é pensar que eles são justos, que punem os maus e beneficiam os bons. Afirma que a morte não é nada, já que todo bem e todo mal se baseiam nas sensações, e a morte é a ausência de sensações. Quando aceitamos essa premissa, não buscaremos acrescentar tempo adicional, eliminando o desejo de imortalidade. A maioria das pessoas ora foge da morte, como se fosse o maior dos males, ora deseja como o descanso dos males da vida. Viver não é um fardo e não viver não é um mal. Com a intenção de termos uma vida feliz,
praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Com referência ao prazer, só sentimos sua necessidade quando sofremos com sua ausência. Ao contrário, quando não há sofrimento, não sentimos a necessidade de prazer. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita. Habituar-se às coisas simples é conveniente para a saúde e ajuda o homem a enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Quando dizemos que o maior objetivo é o prazer, estamos associando o prazer à ausência de sofrimentos físicos e perturbações da alma. Não são bebidas, banquetes, mulheres, rapazes, iguarias, etc. Lembre-se, é preferível ser desafortunado e sábio do que ser afortunado e tolo. Diálogo 1. Afinal, quem foi Epícoro? João. E aí, Maria? Já comecei a ler o livro Carta sobre a Felicidade, do Epícoro. Maria. Oi, João. O que você está achando do livro? É instrutivo para o crescimento pessoal. É mesmo? Em que sentido? Vou resumir o livro para você, tá? Então, Epícoro é o autor da carta. Ele escreve para o seu amigo Meneceu. Epícoro nasceu em 341 a.C. e cresceu na ilha de Samos, mas tinha cidadania ateniense por causa do pai. Começou a estudar filosofia com 14 anos. Em seguida, foi para Atenas, aos 18 anos, para prestar o serviço militar obrigatório. Puxa, ele era novinho quando começou a estudar filosofia. Não é fácil aprender. Pois é, continuando. O tópico era a saúde do espírito, ou seja, a felicidade é a própria saúde da alma. Interessante, né? Super, ele tem razão. Eu entendo que a saúde do espírito é a saúde mental. O que aconteceu depois que ele prestou o serviço militar? Depois, ele teve que sair de Atenas, pois sua família foi perseguida. Ele continua seus estudos, inaugura sua primeira escola por volta de 311 a.C. Ele volta para Atenas em 306 a.C. e funda a sua célebre escola, o Jardim de Epícoro. Ele morreu em 270 a.C., aos 72 anos. Diálogo 2. Sua doutrina. Espera aí, Epícoro não é o pensador associado ao hedonismo? Ou seja, aquele que promove a busca contínua do prazer? Ele é associado a esse pensamento, mas o dia a dia das atividades da casa do Jardim de Epícoro não indica isso. Por exemplo, parece que professor e alunos não comiam carne, eles viviam de pão, água e salada. Eu já li que o Epícoro não passa de uma cópia do Demócrito. Você já leu isso? Muitos estudiosos não concordam com essa ideia. Uma das diferenças entre os dois é que Demócrito era determinista, ou seja, achava que o destino já estava traçado. Epícoro, por sua vez, prefere acreditar no mito dos deuses e na possibilidade da existência de diferentes cenários do que acreditar no determinismo dos físicos. O epicurismo teve seguidores? Sim, depois de 7 séculos sem sofrer alterações, serviu de inspiração para Lucrécio, Sêneca e Cícero. Diálogo 3. A carta sobre a felicidade. E essa carta sobre a felicidade é sobre o quê? Essa carta foi escrita ao seu discípulo Meneceu e trata sobre a busca da saúde do espírito. A carta explica que o propósito da filosofia é a busca da felicidade. E o que ele sugere que seja estudado? Ele sugere os seguintes temas: a crença na existência dos deuses, a morte, o desejo, o prazer, a vontade e a liberdade do homem. Por exemplo, ele diz que a morte é a ausência de sensações e deveríamos eliminar o desejo de imortalidade. E o que ele diz sobre o prazer ou bem-estar? Ele diz que só sentimos sua falta quando sofremos. Assim, quando não existe sofrimento, não temos necessidade de prazer. Então, é melhor dar preferência às coisas simples? Sim, com certeza. Para finalizar, é preferível ser desafortunado e sábio do que afortunado e tonto.
Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio do nosso novo podcast.